Amém? Tudo bem com você? Que bom, estamos aqui mais uma vez para meditarmos no nosso devocional. Estamos falando sobre o poder de uma migalha e exatamente gastamos 2 dias falando que a fé precisa ser perseverante, há um poder nessa perseverança. E hoje eu quero falar que há um poder na migalha. Né? Exatamente o título de tudo que estamos falando nesses dias. Então, quero estar falando aqui da migalha. Poder da migalha. O Senhor disse para a mulher, que nós estamos lendo em questão, a mulher Sírio-Fenícia, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Após perseguir o Senhor por horas, com uma força, com uma determinação, tentando ali ser ouvida, o Senhor consegue parar e dar uma atenção para ela. E a frase que ele fala para algumas pessoas é completamente desanimadora. Ele fala: não vou pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Você não tem dignidade da comida que eu sirvo. O que você faria se eu ouvisse esse negócio desse? Eu acho que eu perderia um pouco das forças das pernas, me calaria. Eu acho que eu até caía meio que ajoelhado, pensando assim, quando eu fico debaixo de um constrangimento desse tamanho. Agora veja o que significa isso. É como se o Senhor tivesse falado para ela: eu não posso tirar da mesa a comida dos filhos para dar ela para os cachorrinhos. Essa palavra que eu prego precisa ser para os judeus. Você não está nessa linhagem. E ele usa então essa fala de pão. Essa mulher, ela, debaixo da sua determinação e busca, ela também é guiada pelo Espírito Santo. Você não vai pôr na sua cabeça que essa mulher é super sábia, que ela é cheia do Espírito Santo, que Jesus poderia ter os 12 apóstolos mais a mulher sírio-fenícia. Não, não, não. Não é verdade. Porém, a sua busca de ir e de persistir e de chamar, porque o Espírito Santo está com ela. E o Espírito Santo então vai dar sabedoria para ela. O que o Altmani fala que essa mulher descobriu a chave da oração, que é aquele momento em que você consegue, na sua oração, lançar as palavras que abre a porta. Então o Espírito Santo está com ela. O Espírito Santo vai soprar sobre a vida dela. E ela então, naquele momento que o Senhor fala isso para ela, ela responde para ele: apenas as migalhas que caem da mesa me é suficiente. Senhor, eu só quero as migalhas. Tudo bem com relação aos filhos, tudo bem com relação aos cachorrinhos, mas tudo bem, cai as migalhas no chão, quem é que come? Não são os cachorrinhos? Pois apenas as migalhas do que o Senhor tem pode salvar a minha filha. Olha, o Senhor não podia agora negar a migalha e falar: você nem uma cachorrinha é. Não. Essa foi a chave da oração. Este foi o momento da fé em que aquela mulher atingiu o sobrenatural. Ela disse a ele: eu tenho fé que somente as migalhas que caem da mesa têm poder para fazer o que eu preciso. Há poder suficiente nas migalhas para curar, para destruir o poder do diabo. Há poder suficiente nas migalhas para libertar do que é aflição. O céu é tão poderoso que apenas migalhas podem fazer a glória, a obra. E ela ganhou a sua bênção. Essa mulher ganhou a sua bênção por conta disso.
Agora, olha nós, eu, você que está ouvindo. Nós não lidamos com migalhas, nós não somos ser fenício. O Senhor nos chamou de filhos. Filhos. Nós estamos na mesa, nós estamos na mesa, nós temos o pão todo. Nós somos filhos e hoje precisamos comer mais do que migalha. Nós comemos o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ele está na mesa, ele está à nossa disposição. A mulher, porém, comeu apenas das migalhas. E o milagre aconteceu para ela, aleluia. Mas hoje eu e você, que somos filhos de Deus, temos o pão inteiro. Aleluia. Se migalhas fizeram milagres, imagino que não faz o pão inteiro. Glória a Deus. Aleluia. Mas as migalhas também, elas são a expressão da graça de Deus. E o Filho de Deus, ele tem acesso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe, as pessoas que não eram circuncidados como judeus, eles eram tratados pelos judeus como cães. Eles tratavam todos os povos como cães. Cachorros ficam fora do arraial, que não podem estar na mesa, né? Hoje os cachorros são até filhos de algumas pessoas. Eu não tenho nada a ver com isso. Tive um por 17 anos, sofro até hoje a sua perda. Adoro cachorro. Mas naquele momento eles tratavam os cães de uma forma peculiar, sempre para fora, não ficava na casa. Seus animais de estimação eram ovelhas, não eram cães e nem gatos. Então, eles associavam os outros povos a cães. Então, aquela mulher, quando sai da sua tribo para buscar ajuda com Jesus, ela deve ter sido admoestada por muitas pessoas lá no seu povoado. Você vai atrás desses judeus, eles chamam a gente de cães, eles destratam a gente, eles vão te chamar de cachorro, eles vão desfazer de você. Não vai. E ela, eu vou, eu tenho ouvido a fama, esse Jesus é diferente, esse profeta é diferente. Eu tô só floreando, isso aqui você pode jogar fora, se você não quiser, porque não tá na Bíblia, tá bom? E aí então ela chega lá. Quando ela chega, o Senhor testa ela. Depois de testar ela, não ouvindo, e ela persiste, quando ele fala com ela, ele fala: não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Que era para comprovar toda a acusação que ela já tinha recebido. Só que ela foi tão persistente, e o Espírito Santo caminhou com ela, que ela disse: pois é, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E eu creio que pelas migalhas eu posso ser abençoada. Ali o Senhor disse sim, com certeza. Ele nem orou, ele falou: vai, ela está curada segundo a sua fé. Você sabe, as maiores demonstrações de fé do Novo Testamento não veio dos judeus. Veio dessa mulher e veio do soldado romano. Os judeus que eram para ser os que caminhavam com a fé, os que andam com a fé, eles não tiveram um exemplo de fé para dar ao Senhor Jesus. Ele viu um modelo de fé de uma cananeia e de um romano. E louvou a fé. Numa ocasião do soldado romano, ele ainda disse: nunca vi fé como essa em Israel. E é o Senhor Jesus que está falando. Então percebe? A dificuldade, ela não pode ser o freio para a nossa fé, ela tem que ser o acelerador. Você entrou pela fé para conquistar algo e as coisas começou a ficar pior, acelera, porque é agora que vai fluir. A dificuldade é o acelerador, porque Deus vai testar a sua fé, você vai ser aprovado pela fé e você vai ser vencedor. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa o Senhor acelerar a sua fé hoje. Aleluia. Quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, diante deste dia, está esse filho, essa filha, com todos os seus argumentos, pensamentos, com toda a sua história, tudo que se passa. Coloca sobre este, Pai,
as tuas mãos, para que cresça a fé em sua vida, para que avance a fé em sua vida, para que a fé seja algo exponencial na vida deste filho, na vida desta filha, para louvor da sua glória, para a glória e honra do seu nome, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, tenha um dia maravilhoso, cheio da graça, cheio do poder, e que migalhas façam uma grande obra na sua vida. Mas lembre-se, você tem o pão todo. Aleluia.